Boa noite, a paz do Senhor a todos. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja contigo nesta noite de sábado, que a glória do Senhor inunde o seu coração, a sua família, e que a presença de Deus seja pungente, seja intensa, seja poderosa na sua vida. Eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus é fiel. Deus é presente na hora da nossa angústia. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa frustrados. Ele não nos deixa envergonhados. Ele realmente toca em nosso coração e faz algo novo se nós estivermos na sua presença. Independente das aflições, independente das tribulações, independente das provas. Tem alguém aí sendo provado? Tem alguém aí sendo provado? Eu levanto minha mãozinha e digo: eis-me aqui, olha a prova na minha vida. Tem alguém aí passando por provações, por lutas? Bem-vindos ao reino de Deus. Abra o seu coração nesta noite, nós vamos orar. Já estou aqui com os caderninhos de oração postos. E às vezes a gente acha que está enfrentando tanta dificuldade e começam a chegar pedidos de oração. Quero te contar uma experiência que tenho aprendido ao longo da caminhada. Se você acha que tem problemas, comece a interceder pelas pessoas. Você começará a tomar conhecimento de situações que você nem imagina e que são infinitamente piores do que a sua. Só hoje. Alguém poderia dizer assim: mas Alexander, sua mãe está internada com uma infecção. É, eu sei, mas ela está medicada, está acompanhada, está sob cuidados médicos e tem tratamento. Só hoje eu recebi pedido de oração de uma família enlutada porque uma bebezinha prematura pela qual orávamos não resistiu. Ademais, recebi um pedido de oração de uma avó aflita cuja neta de 20 e poucos anos está com câncer, já sem conseguir falar, e já não se alimenta há 5 dias. E aí, diante desse cenário, a gente vai dizer o quê? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou e cuidou de nós. Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E eu quero lhe dizer nesta noite: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Meditando um pouco sobre a palavra de Deus, eu esbarrei exatamente num texto do apóstolo Pedro, que nos chama a atenção para isso. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu conto com você para compartilhar esta transmissão. Eu conto com você para participar dessa live comigo, compartilhando. Queridos, no mundo nós vamos enfrentar crises, provas, aflições, angústias, lutas. Mas entenda, por favor, que Deus vai adiante de nós, conforme
Isaías nos explica na sua ministração, que está registrada na palavra de Deus. O Senhor vai à minha frente, endireitando os caminhos tortos. O Senhor quebra as portas de bronze e despedaça as trancas de ferro. Então, queridos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, como Davi escreve no Salmos 23, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Até nós chegarmos àquele ponto em que Paulo, já numa maturidade ministerial grandiosa, ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já não sou mais eu quem vive, Paulo escreve aos Gálatas. Cristo é quem vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Já não sou mais eu quem vive. E a gente canta, mas esquece de prestar atenção na letra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Precisamos viver isto. Precisamos praticar isto. É lindo quando tudo dá certo, mas e quando não dá? Ontem foi uma surpresa. Eu estava ministrando a live às 19 horas, em que pese fiz a live de ontem às 19 horas, fora do nosso horário habitual, porque acompanhei meu pai em procedimentos médicos de rotina. Então precisei alterar o horário. E enquanto ministrava a live, veio a notícia de que minha mãe estava sendo levada ao pronto-socorro. E o que eu devo fazer? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, Ele é Deus. E se curado eu for, Ele é Deus. Por isso, é a hora de viver o que pregamos, é a hora de viver o que ensinamos, é a hora de viver o que cantamos. E eu continuei, é claro que eu procurei abreviar o tempo da live, oramos e concluímos, e eu fui prestar socorro. Porque havia necessidade de acompanhá-la. Então, encerramos aqui para nos deslocarmos. No entanto, certos de que a vontade do Senhor é soberana. Houve o susto, ela precisou ser internada, na madrugada foi levada de ambulância ao hospital, porque nós a princípio estávamos num pronto-socorro, e se encontra internada, e veja o agir de Deus. Identificou, o exame de sangue identificou uma infecção importante que não apresentava sintomas. Que talvez quando fosse se manifestar já fosse bem grave. Uma infecção urinária importante, assintomática. Então em tudo nós precisamos dar graças a Deus. Porque em tudo, veja o que a Bíblia nos ensina. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo um mal-estar, mesmo uma situação de susto, mesmo uma situação difícil, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora a infecção foi identificada e já está sendo combatida com antibióticos administrados por via venosa, no soro, que é mais rápido, mais potente, mais eficaz. Eu creio no agir de Deus. Eu creio na soberania do Senhor. Eu creio na graça do Senhor. E eu sei em quem eu tenho crido. Aliás, eu estou bem certo. Efésios 3:20 me diz isso, de que Ele é poderoso para fazer muito mais além, ou infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E eu não poderia deixar de vir aqui hoje para agradecer. Mas espera aí, você vai agradecer? Sim, isto é fé. Eu já vou agradecer pela vitória. Eu já vou agradecer pelo livramento. Eu já vou agradecer pela resposta do Senhor. Porque até numa internação de emergência, você pode ver a mão de Deus quando você está na presença do Senhor.
Deus é fiel. Deus é fiel. E nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, é muito importante entendermos o agir de Deus em nossa vida. É muito importante. O mundo nos reserva aflições. Jesus avisou isso. Mas precisamos conservar bom ânimo. E só há uma maneira de preservar o bom ânimo: através da fé. E eu quero deixar uma palavra aqui para vocês. Eu vou já compartilhar a palavra. Já deu tempo de vocês dispararem os aviõezinhos. Se não dispararam ainda, por favor, façamos isso. Aliás, vou fazer isso novamente com vocês. Vamos disparar os aviõezinhos, meus amados. Vamos convidar todas as pessoas que pudermos para estarem conosco nesta ministração. Eu prometo, como tem sido recorrente, serão lives breves, apenas um devocional, uma ministração rápida, uma meditação na palavra de Deus, seguida de oração. Não será diferente hoje. Prometo não me estender. Portanto, convide todas as pessoas que você puder. Não vamos nos estender, não vamos nos tornar cansativos. Convide todas as pessoas que você puder para participarem desta transmissão. Eu vou compartilhar uma palavra que vem de encontro ao momento que estamos vivendo, mas é tão importante que nós tenhamos bom ânimo. É tão importante que nós conservemos a nossa fé. Porque a fé é a maneira através da qual eu posso preservar o meu bom ânimo. Queridos, a palavra que Deus pôs em meu coração. Olha como o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, isto é fato. Há gente que às vezes não escuta, mas ele fala. Olha a palavra que o Espírito Santo pôs em meu coração. Não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Olha só. Peraí, tua mãe está internada. Não se assuste com isso. Mas eu estou atravessando o vale da sombra da morte. Não se assuste com isso, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, é um momento crítico? Claro que é. Ninguém quer ter a mãe internada. Claro que é um momento crítico. Mas não se assuste com isso. Queridos, quando você está atravessando o vale da sombra da morte, ou você está no meio de um vale de ossos sequíssimos, não se assuste com isso. Não se abata, não se deixe estremecer, não se deixe abalar, não se deixe abater com a situação. Não olhe as circunstâncias. Não se assuste com isso. Foi a palavra que o Espírito Santo trouxe claramente ao meu coração. Não se assuste com isso. E eu quero deixar esta palavra para nossa meditação neste sabadão. Sábado à noite. Noite de balada? Noite de meditação. Noite de meditação na palavra de Deus e de oração. Se vai ter balada, eu não sei, mas vai ter meditação e vai ter oração. A balada eu não sei, mas tem oração e tem palavra de Deus. Toma posse desta palavra. Não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Vem comigo. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Olha o que o apóstolo nos diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a
provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não estranha o fogo que surge no meio de vós para vos provar. Não estranhe. Não estranhe o fogo. Não se surpreenda, não se assuste, não se preocupe com o fogo que surge no meio de vocês para vos provar. Pelo contrário, olha o que ele diz no versículo 13. Não é para se assustar, não é para estranhar. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Alegre-se por ser coparticipante do sofrimento de Cristo. É coisa de doido, mas o evangelho é coisa de doido. Você se alegra, você glorifica, você exalta o nome do Senhor e glorifica. Aliás, vamos combinar. Se eu não tiver discernimento, eu começo a ler o livro de Jó e eu digo, esse cara tinha problema mental. Esse cara não batia bem das ideias. Esse cara era maluco. Eu quero ser maluco que nem Jó. A mulher dele veio falar, Jó, você já perdeu tudo. Não te sobrou nada. Amaldiçoa Deus e morre. Não vou fazer isso. Deus me deu, Deus tomou de volta. É tudo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem faria isso? Perder os filhos, os bens, a saúde, tudo. A reputação, a riqueza, o respeito, perdeu tudo. E não se ergueu contra Deus. Sabe, queridos, às vezes eu vejo pessoas passando por situações, sem querer menosprezar, evidentemente, mas passando por situações tão menores e se revoltando com Deus, se rebelando contra Deus. Sabe, às vezes Deus vai permitir que Lázaro morra para mostrar a glória dele. Às vezes Deus vai permitir que aconteça alguma coisa mais grave, mais séria, mais marcante, para mostrar a glória dele. Às vezes Deus vai permitir para mostrar quem ele é. Deus permitiu que Lázaro fosse morto, sepultado e já estivesse em decomposição para ele fazer a obra. Deus tinha propósito naquilo. E eu preciso entender que Deus tem propósito. Na vida do crente, Deus tem propósito. Deus tinha propósito na vida de Jó. Deus tinha propósito na vida de Jó. Por que Deus permite jovens irem parar na fornalha? Profeta ir parar na cova dos leões? Deus tem propósito. Deus tem propósito. E propósito você não entende na hora. Propósito você vai entender depois. Anota isso. Propósito você não entende na hora. Agora é muito fácil a gente entender. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Agora é muito fácil a gente entender Daniel na cova dos leões. Mas na hora, eles não entenderam foi nada. Agora é muito fácil a gente entender aquilo que acontece quando a gente lê a palavra, porque a gente já conhece o fim da história. Agora é muito fácil entender. É muito fácil entender propósito da vida de Jó. Mas na hora Jó não entendeu. Talvez amanhã você entenda o propósito na tua vida, mas agora não. Mas enquanto eu não entendo, eu continuo tendo bom ânimo. Enquanto eu não entendo, eu permaneço. Enquanto eu não entendo, eu não desfaleço. Enquanto eu não entendo, eu permaneço. Deus tem propósito, mas propósito você não entende na hora.
Você vai entender depois. Deus tem propósito, mas propósito você não entende na hora. Você vai entender depois. Deus tem propósito, mas propósito você não entende na hora. Você vai entender depois. Então tenha calma. Aquieta a tua alma, como o salmista nos diz. Aquieta a tua alma. Tenha calma. Propósito não entende na hora, propósito você vai entender depois. E tem gente abdicando da fé, abandonando, xingando, brigando, gritando, esperneando, esbravejando. Propósito você não entende na hora, você vai entender depois. Olha para Abraão. Será que Abraão entendeu quando Deus mandou ele matar Isaac? Propósito você não entende na hora, você vai entender depois. Propósito você não entende na hora, você vai entender depois. Olha para a sua própria vida. Se você olhar para algumas experiências mais antigas, agora você entende o propósito. Mas na época você não entendia. Faz aí um exercício de memória. Puxa aí na cachola. Você vai ver que na hora você não entendeu, mas agora é possível ver o propósito. Propósito você não entende na hora, mas não se assuste com isso. Essa é a palavra da noite. Não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Propósito você não entende na hora, você vai entender depois. Mas não se assuste com isso. Porque senão o inimigo vai tentar tirar proveito. Propósito você não entende na hora, você vai entender depois. Não adianta querer entender propósito na hora. É para nos provar. Pedro deixa isso tão claro. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranha. Por quê? Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranha. Não está acontecendo nada extraordinário. Provação está prevista. Jesus previu. Pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos. Olha que palavra. Grava esses versículos. 1 Pedro 4, 12 e 13. 2 versículos. Depois você pode continuar lendo o versículo 14, 15. Ele vai falar até de perseguição, de injúria, etc e tal. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Grava, escreve, grava isso. Escreve, fica lendo, fica repetindo. Assimila isso. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Ah, quantos nãos eu já ouvi de Deus na minha vida. Eu queria tanto algumas coisas e Deus disse não. Eu queria tanto estudar medicina e Deus disse não. Eu queria tanto, depois que entrei na faculdade de Direito, eu queria tanto ser juiz de Direito e Deus disse não. Propósito a gente não entende na hora. Hoje eu entendo. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Escreve isso, grava isso, anota isso e fica lendo isso, põe bem grande. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Nós já vamos orar para concluir. Eu prometi que não ia me estender e não vou me tornar cansativo. É apenas uma meditação, é apenas um devocional. E eu quero orar com você. Mas fique com essa palavra, não se assuste com isso. Não se assuste com isso. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Vamos orar, queridos. Já estou aqui com os caderninhos de oração. E eu quero orar com você.
nesta noite, vamos colocar a nossa fé em movimento. Vamos colocar a nossa fé em ação. O propósito a gente não entende na hora. A gente vai entender depois. Não se assuste com isso. Pai, muito obrigado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu creio, tenho aprendido, propósito a gente não entende na hora. Muitos aqui, Senhor, estão vivendo momentos em que não entendem. Eu mesmo quantas vezes não entendo o que Deus faz. Mas isso não pode mudar a minha posição. Pai, nesta noite eu te peço, anima os meus irmãos e irmãs que estão aqui acompanhando a transmissão, os que passaram por aqui e os que estarão em algum outro momento ouvindo esta palavra. Assim como eu te peço, Pai, visita cada pessoa que tem seu nome registrado aqui nesses cadernos de oração e nos cadernos de oração dos meus irmãos. Pai, permita que não percamos o nosso bom ânimo. Propósito a gente só vai entender depois. Enquanto o propósito não é claro, a gente segue em frente. Enquanto o propósito não fica esclarecido, a gente segue confiando. Pai, nesta noite, eu apresento cada um dos pedidos de oração de todos estes irmãos e dos cadernos de oração. Famílias, necessidades, empregos, enfermidades, processos na justiça, documentos, relacionamentos, ministérios, lideranças. Pai, tu conheces cada situação de dor, de luto, de perda, de tristeza, de depressão. Visita, Senhor, através da oração, que o teu Espírito possa chegar onde nós não podemos. Faz a obra. Só o teu Espírito pode, eu não posso. Mas o teu Espírito pode. Pai, cumpra o teu propósito. Em nome de Jesus. Cumpra o teu propósito. Em nome de Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde agora e para sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Que o Espírito Santo possa confortar o seu coração. Tenha um excelente final de semana e a gente se encontra amanhã. Fique atento aos stories, fique atento às notificações. Não sei ainda o horário que farei a live amanhã. Vai depender dos acontecimentos, mas eu tenho certeza. Estaremos juntos em algum momento no dia de amanhã. E eu me despeço por aqui, deixando um abraço para todos vocês. Que o Espírito Santo visite e complete a obra. Não deu tempo de assistir, cheguei no meio, cheguei depois. A live fica salva, você pode assistir e pode compartilhar, pode marcar pessoas, pode entrar nos comentários, pode comentar, pode marcar pessoas, pode mandar o link pelo Face, pelo Insta, pelo YouTube, pelo Telegram, todas as plataformas. Aqui na minha bio você clica lá, você vai ter acesso a todas as nossas plataformas. Entra, se inscreve, curte, comenta, ativa os sininhos aí para receber as notificações. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo de maneira especial. Deus te abençoe, fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Um forte abraço. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós em todo o tempo,
desde agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa noite, fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau, queridos. Paz. Glória a Deus.